Olá, eu sou o professor Gustavo, do canal Tecnotrônica, e esta é a quinta aula do curso de Eletricidade Básica. Na aula passada nós vimos associação série e associação paralela de resistores. Isso foi na aula 4. Se alguém não assistiu essa aula ainda, dá uma olhadinha, eu vou deixar o card aqui da playlist, porque é importante o conceito de associação série e paralela para poder entender a associação mista de resistores. Então, se você não viu, dá uma olhadinha antes aí, para poder compreender bem, tá bom? Agora, nós vamos entender o que é um circuito misto. Aqui nós temos dois resistores R1 e R3 em paralelo, nesse circuito aqui. Esse é um circuito misto, né? O que é o misto, então? É a associação paralelo mais a associação série. Então, como eu estava dizendo, ó, esses dois resistores estão em paralelo, e este está em série com esses dois. Como que eu resolvo isso? Nós vimos que para resolver um circuito onde eu tenho dois resistores em paralelo, eu tenho que fazer lá um circuito equivalente, né? Através de uma fórmula. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre resistor 1 mais 1 sobre resistor 3. Foi um conceito que nós vimos lá. E depois, nós temos aqui o resistor em série, que é somado com os resistores que estão em série com ele. Então, para resolver esse circuito, ó, primeiro nós vamos achar a resistência equivalente entre esses dois resistores em paralelo. Então, eu representei aqui, ó, resistor equivalente entre 1 e 3. É como se eu substituísse esses dois resistores por esse daqui. Quando eu faço isso, eu transformei essa parte em paralela em um único resistor. E agora eu tenho aqui, ó, dois resistores em série. Esse equivalente com o resistor 2. Aí é bem simples, né? Nós vimos que para poder achar a resistência total desse circuito aqui, ou a equivalente desse circuito, é só eu somar esses dois, né? Vejam aqui, ó, eu tenho aqui a resistência total, que é a soma desses dois. Então, esse circuito misto aqui, onde eu tenho três resistores, sendo dois em paralelo e este em série com esses dois, se transformou em um circuito com um único resistor, que é a resistência total do circuito, onde eu posso calcular, através da lei de Ohm, por isso que eu coloquei aqui, ó, primeira lei de Ohm, a corrente desse circuito. Então eu tenho a tensão total e a resistência total. Eu consigo achar a corrente total do circuito. Tá bom? Então, essa é a ideia, o objetivo de eu chegar nesse circuito simplificado. Eu pego o circuito misto, simplifico primeiro o que eu tenho em paralelo. Se eu tiver mais em paralelo, eu vou simplificando, até eu chegar num circuito só com resistências em série, como esse daqui. Aí é só eu somar as resistências em série para eu ter a resistência total do circuito. Voltando aqui, ó, no meu circuito misto, vejam que aqui eu tenho a tensão total na fonte. Essa corrente total que nós podemos calcular, como eu mostrei ali anteriormente, ela chega aqui nesse nó, onde eu tenho duas resistências em paralelo, ela se divide em duas partes. Essas partes, o valor dessas correntes depende das resistências que eu tenho aqui. Se eu tiver resistências diferentes, as correntes vão ser diferentes. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Quanto menor a resistência, maior a corrente. Aí as correntes vão passar aqui por esses resistores, gerando uma queda de tensão. Vejam que eu coloquei essa seta para cá, ó, sempre no sentido contrário da corrente. Então a corrente está passando para cá, nesse sentido. Eu tenho uma queda de tensão nesse sentido. Por que a corrente total está vindo nesse sentido? Porque eu obedeço a convenção, ó, polo positivo, polo negativo. Esse é um circuito de corrente contínua. Eu tenho a corrente circulando do polo positivo,
que é a corrente convencional, para o polo negativo. Ele circula nesse sentido aqui. Então eu passo por essa resistência R1, eu tenho uma queda de tensão nesse resistor, que eu chamei de 1. Aqui também está passando nesse sentido, eu tenho uma queda de tensão chamada U3. Chegou nesse nó aqui, essas duas correntes se juntam novamente, formando o que eu chamei aqui de I2, que vai passar sobre essa resistência 2, causando uma queda de tensão U2. Essa corrente I2, vejam que é a mesma da corrente total. Ó. Chega aqui, ela subdivide, mas chega aqui, ela junta novamente. Então, uma coisa que eu já posso entender é que a corrente 2 vai ser igual à corrente total. Aqui não, né? A soma dessas duas correntes, I1 e I3, é a corrente total. Isso nós já vimos em circuito paralelo e circuito série, né? Beleza. Eu tenho aqui a primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm. Com base nessas duas leis, que são as bases, como eu disse já em aulas anteriores, da eletricidade básica, nós podemos entender aqui, ó, que a resistência total é a resistência equivalente desses dois aqui em paralelo, mais a resistência 2. Se eu tiver mais resistências, eu vou estender isso, esse conceito que nós estamos vendo agora, para mais resistências. Por exemplo, se eu tiver 3 resistências em paralelo, eu vou ter que achar a resistência equivalente dessas 3 em paralelo. Se eu tivesse 2 aqui em série, depois eu ia ter que achar com a resistência equivalente das paralelos, somando todas em série. Então esse conceito eu estou fazendo para 3 únicas resistências, mas ela se estende para mais, tá bom? Esse aqui é o primeiro passo que nós vamos ter que fazer para calcular todos os valores aqui de tensão e corrente e de potência nesse circuito. Todos os cálculos que nós vamos fazer são com base nessa sequência que eu vou mostrar para vocês. Então o primeiro passo é achar a resistência total. Para quê? Para calcular essa corrente total aqui, que está aqui, ó, é o segundo passo que nós vamos ter que fazer, que é a tensão total dividido pela resistência total, ou resistência equivalente do circuito, né? Então esse vai ser o segundo passo. O terceiro passo é, sabendo quanto que é a tensão total, a resistência total e a corrente total, eu consigo calcular todas as tensões aqui em cima dos resistores. Vamos imaginar aqui nesse nosso exemplo que a fonte de tensão, que é esse U total, nós conhecemos, e os resistores nós conhecemos, os valores deles. Vou mostrar uma parte prática daqui a pouquinho para vocês, fiquem até o final do vídeo aí, onde nós vamos medir esses valores. Nós vamos fazer nessa aula o cálculo teórico e a confirmação prática com as medições, tá bom? O quarto passo, tendo as tensões, no terceiro passo, é calcular as correntes no resistor 1 e no resistor 3. Lembrando que a corrente no resistor 2 é igual à corrente total do circuito. E por fim, no último passo, que é o passo 5, nós conseguimos calcular todas as potências em cada resistor. Por quê? Porque nós vamos ter a corrente e a tensão em cada um dos resistores, já calculados, né? E a potência é a tensão vezes a corrente, como nós já vimos. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos fazer os cálculos teóricos em primeiro lugar. Eu tenho aqui, ó, inicialmente, nós vamos considerar que a tensão nesse circuito aqui, ó, que é o U total, que é a tensão da fonte, é de 5 volts. E os resistores, R1, R2 R3, são todos iguais, de 12 ohms. Então isso eu estou considerando como padrões iniciais para os nossos cálculos.
Por que eu estou considerando esses valores? Porque é o que eu tenho aqui na prática para fazer as medições, tá bom? O primeiro passo, então, como nós vimos, é calcular a resistência total do circuito, seguindo aquele roteirinho que eu fiz agora. Eu coloquei aquela fórmula lá, que eu chamei de passo 1, que é a resistência total, é a resistência equivalente entre o resistor 1 e o resistor 3, mais esse aqui que está em série. Como que eu faço então para calcular a resistência equivalente entre o resistor 1 e o resistor 3? Nós vimos essa fórmula aqui, que é o cálculo da resistência equivalente em paralelo. Ó. Eu pego as duas resistências que estão em paralelo e somo o inverso delas. Ó. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R3. Se eu tivesse mais 1 sobre outro R, mais 1 sobre outro R, tem que somar todas as resistências que estão em paralelas desta forma aqui. Ó. Como é que eu faço isso? Ó? Eu substituo R1 e R3 por 12, que foi dado aqui, ó, 12 ohms. Mantenho a base, porque elas são iguais, e somo os expoentes. Se as bases fossem diferentes, eu multiplicava as bases, somava os expoentes. No caso de duas resistências, né? Vai dar 2 sobre 12, que é igual a 1 sobre 6. Então a resistência equivalente é igual a 6 ohms. Porque 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 6. Se eu passar a resistência equivalente para cima e o 6 para cima, eu vou ter aqui que a resistência equivalente entre esses dois resistores é 6 ohms. Aí nós voltamos aqui nessa fórmula e somamos a resistência 2. Então a resistência total vai ser a resistência equivalente que eu acabei de achar, mais a resistência em 2, que é 12. Portanto, a resistência total do circuito vale 18 ohms. Calculamos a primeira parte, então, o primeiro passo, que é a resistência total do circuito. Como eu disse, daqui a pouquinho eu vou mostrar na prática para vocês a medição dessa resistência, para confirmar aqui o que nós estamos fazendo. Beleza, ó, mantendo as mesmas considerações iniciais, o segundo passo é calcular a corrente total do circuito. Lembra que eu falei para vocês que eu faço primeiro essa associação dos resistores, calculando a resistência total, para depois achar essa corrente aqui total do circuito, que é o segundo passo. Ó. Corrente total do circuito é a tensão total dividido pela resistência total, que eu peguei ali da forma que eu coloquei lá no começo. Isso daqui vem da lei de Ohm. Ó. U é igual a R vezes I, que é aqui. Para eu achar o I, eu passo o R dividindo o U aqui, ó, que é isso daqui. Tá bom? Então esse é o segundo passo. Eu tenho que a tensão total foi dada inicialmente 5 volts e a resistência total foi calculada agora há pouco. Acabamos de calcular, 18. Isso daqui dá, como corrente total, 5 dividido por 18, 0,278 amperes. Essa é a corrente total do circuito. Ah, e lembrando, se nós temos a corrente total, nós já sabemos a corrente 2 aqui, ó, que está passando sobre esse resistor 2. Isso é importante, porque vai fazer parte agora dos próximos cálculos. Então eu tenho aqui, já tinha a resistência total calculada, calculei agora a corrente total. E sabemos que a corrente no resistor 2 é igual à corrente total. Próximo passo, calcular as tensões do circuito. Usando a lei de Ohm, mais uma vez, nós sabemos que a tensão total é a tensão 2 mais a tensão em 1, ou a tensão total é a tensão 2 mais a tensão em 3. O que é isso? Vamos entender. Essa tensão da fonte aqui, de 5 volts, ela se distribui nas cargas do meu circuito. Nós vimos lá que quando eu tenho um circuito
com cargas em paralelo, essa tensão ela vai estar aqui se eu não tivesse essa daqui, tá? Se eu tivesse só cargas em paralelo, essa tensão da fonte estaria ao mesmo tempo em todas as cargas em paralelo. Só que aqui eu tenho em série essa outra carga, que é esse outro resistor. Então eu não posso ter toda a tensão da fonte distribuída nas cargas em paralelo. Eu vou ter que deixar um pouco aqui, ó, para essa em série. Porque nós vimos lá que quando eu tenho cargas em série, essa tensão total do circuito se divide entre as cargas em série. Então eu tenho aqui uma queda de tensão nesse resistor e uma queda de tensão em cima desses outros. Só que essa tensão aqui no resistor 1 é igual à tensão no resistor 3, é a mesma. Porque esse ponto aqui e esse ponto aqui são os mesmos, ó. Como essas cargas estão em paralelo, esses resistores estão em paralelo, esse ponto e esse ponto do circuito, esses nós, são os mesmos pontos para os dois resistores, ó. Esse nó é o mesmo ponto para esses dois e esse nó é o mesmo ponto para esses dois. Então a tensão U1, que é a queda de tensão no resistor 1, é igual à queda de tensão no resistor 3. É a mesma. Tanto faz então eu pegar a tensão total e somar o 2 com o 1, que é a mesma coisa que eu somar a tensão total, o 2 com o 3. Tá bom? Então vamos lá. Nós temos o valor da resistência 2. E nós já calculamos a corrente total, que é a corrente do resistor 2. Eu consigo achar a tensão no resistor 2, porque eu já tenho esses dois valores aqui, ó. É só eu substituir, ó. O valor do resistor é 12 ohms e o valor dessa corrente total, que nós calculamos agora há pouco, é 0,278 amperes. Isso daí dá que a tensão no resistor 2 é 3,336 volts. Se eu tenho 5 volts aqui no total e eu tenho aqui uma queda de 3,336, quanto que está nesses resistores aqui? É o que falta chegar em 5 volts, né? 5 menos esse vai dar esses valores aqui. Eu pego esse valor e substituo aqui e substituo aqui. Eu vou encontrar o 1 e vou encontrar o 3, que na verdade são as mesmas, né? Olha lá. 5, que é o total aqui, ó, é igual ao 2 mais o 1. O 1 é 1,664, que é isso, mais isso dá os 5 volts, né? Mesma coisa, é idêntico para outra carga que está em paralelo, que é o resistor 3. O 3, então, dá o mesmo valor que o 1. Tudo bem? Então nós já estamos aos poucos, passo a passo, calculando todos os valores do circuito. Calculamos já resistência total, corrente total e agora calculamos as tensões nos resistores 1, 2 e 3. Tá bom? Agora, o próximo passo, que é o quarto passo, é calcular as correntes nos resistores 1 e 3. Se eu já calculei aqui a tensão desse e a tensão nesse, que são as mesmas, eu vou ter uma corrente aqui e uma corrente aqui, que vão ser iguais no caso desse exemplo. Por quê? Porque os dois resistores são iguais. Se os resistores fossem diferentes, apesar da tensão ser igual para os resistores, a corrente ia ser diferente, tá bom? Então nós temos aí que a corrente que passa aqui pelo resistor 1 é a tensão sobre o resistor 1, que nós calculamos agora, dividido pelo valor da resistência, que é 12 ohms, né? Mesma coisa para a corrente 3. Esses dois valores aqui, nós já tínhamos colocado lá naquela quarta fórmula lá no início, tá bom? Nós temos então que a tensão é 1,664, que nós calculamos agora há pouco, dividido por 12. Mesma coisa para o outro resistor, ó.
Só que se as resistências fossem diferentes, eu teria aqui valores diferentes, tá? Como os resistores são iguais, consequentemente eu vou ter correntes iguais passando aqui e aqui. Tá bom? Só fiquem atentos a isso. Não é sempre que as correntes são iguais. Somente quando os resistores forem de mesmo valor. Lembrando que nós já tínhamos que a corrente sobre o resistor 2, essa corrente aqui, era a mesma da corrente total. Então eu já tinha ele calculado. Vejam que eu tenho correntes menores aqui e uma corrente maior aqui. Na verdade, esse é a soma dos dois, né, que estão chegando aqui. Se eu tivesse 3 resistências aqui, esse daqui seria a soma da corrente nos 3 resistores, e assim por diante. Agora nós vamos ver, para finalizar essa parte de cálculos teóricos, como que eu calculo a potência em cada uma dessas cargas, em cada um dos resistores, que é o 5º passo que nós deixamos lá marcado inicialmente. Lá nós vimos aquela fórmula que a potência total é a soma das potências em cada uma delas. P1 é a potência no resistor 1, P2 no resistor 2 e P3 no resistor 3. Como que eu faço então? Eu tenho que calcular primeiro a potência no resistor 1. Eu já tenho a tensão U1 e a corrente I1. É só eu multiplicar uma pela outra. Eu tenho que a potência no resistor 1 vai ser 0,231 watts, que é nesse resistor aqui, ó. Tensão vezes corrente. Da onde que eu tirei isso? Da segunda lei de Ohm, como nós vimos lá em aulas anteriores. A potência no resistor 2 é a tensão no resistor 2 vezes a corrente no resistor 2. Opa! Como nós temos, esse resistor está em série, ele tem uma corrente maior e uma tensão maior. Nós vimos aqui, né? Nós temos uma tensão maior e uma corrente maior do que no resistor 1. Consequentemente, eu tenho uma potência maior sendo dissipada nele. E no resistor 3, no caso, é a mesma do resistor 1. Por quê? Porque eu tenho a tensão igual para os dois, porque elas estão em paralelos, e como são resistores iguais, a corrente também é igual. Portanto, a potência dissipada vai ser igual no resistor 1 e no resistor 3. Tranquilo? Para calcular a potência total, basta somar as 3 e nós vamos ter que a potência total desse circuito é 1,389 watts. Tudo bem, pessoal? Por que eu preciso saber qual a potência total de um circuito? Se eu vou alimentar eles com um transformador, por exemplo, de quantos watts tem que ser esse transformador, por exemplo, né? Aqui são cargas pequenininhas, mas numa empresa, por exemplo, numa fábrica, eu preciso ter transformador instalado na fábrica, né? Vários transformadores, muitas vezes, que eu tenho que calcular a somatória de todas as cargas, que são vários motores, máquinas de solda, diferentes tipos de máquinas, né? Então é muito importante, vejam que esse conceito básico me leva a entender e poder calcular coisas mais complexas, como, por exemplo, a carga de uma fábrica, né? A potência lá instalada numa fábrica. Vamos fazer agora, pessoal, as medições na prática aqui nesse circuito. Vejam que eu tenho o mesmo circuito anterior. Uma chave, 2 resistores em paralelo, R1 e R3, e o resistor em série. É igualzinho ao que nós vimos na teoria. Cada um desses resistores, teoricamente, tem 12 ohms. Está marcado nele aqui. E essa fonte é uma fonte de 5 volts, que eu peguei de uma fonte de celular. Só que precisamos medir esses valores para confirmar se na prática os cálculos que nós fizemos estão certos. Então vejam que eu tenho aqui em cima os valores todos que nós calculamos e aqui do lado também. Então eu deixei aqui em cima para nós compararmos. Ó. Esse é o valor que foi dado como valores iniciais lá, né, como padrões.
para nós podermos fazer os cálculos. Aqui eu tenho o aparelho para fazer a medição, coloquei lá na escala de tensão e vou medir aqui, ó, 5,190 volts. Então eu vou marcar aqui, ó. Vou fazer um papelzinho. 5,190 volts. Ó. O que nós já podemos ver desde o início? Que a tensão do meu circuito é um pouquinho maior que a tensão aqui que eu usei como padrão teórico, né? Por quê? Porque essa tensão é a tensão da rede, que pode estar um pouquinho maior lá, consequentemente aqui no meu, como é que eu vou falar? Nesse aparelhinho aqui, ó. Ele por padrão é 5 volts. Só que se a tensão na rede, que é 127 volts ou 220 variar, ele varia um pouquinho aqui também, tá bom? Só que nós podemos verificar aqui, ó, que 0,190 é uma porcentagem muito pequena em relação ao total de 5 volts. Então eu posso desprezar essa pequena variação, tá bom? Vamos medir a resistência desses resistores. Coloquei em escala de medir ohms, né, que é medir resistência, com o circuito desligado, ó, desse lado está desligado, então não tem circulação de corrente ainda, tá bom? Eu vou medir esse resistor aqui, 11,8 volts, beleza? Então vou marcar aqui, ó. Pessoal, desculpa, 11,8 ohms. Marquei ele aqui. Para eu medir a resistência do R1 e do R3, eu tenho que soltar aqui para elas não influenciarem uma na outra. Então eu vou soltar isso daqui, ó. Lembrando que o meu circuito está desligado. Soltei aqui. A hora que eu medir essa daqui, eu estou medindo R1, ó, 12 ohms. Então eu vou marcar aqui 12 ohms. Agora eu vou medir R3. 12,5 ohms. 12,5 ohms. Então eu tenho aqui agora as três resistências que estão próximas a 12 ohms, como os valores iniciais que nós pegamos. Vou fechar o circuito de novo. Lembrando que meu circuito está desligado. Não mexo no circuito com ele ligado, apesar de eu estar trabalhando com 5 volts. É importante não mexer em circuitos com eles ligados. Segurança sempre aí em primeiro lugar. Fechei o circuito. O que nós fizemos em primeiro lugar? Calculamos a resistência equivalente desses dois resistores. Então eu vou medir aqui. Está dando 6,2 ohms aqui, ó. Então a resistência equivalente medida 6,2. Nós vimos aqui, ó, que era 6 ohms o que nós calculamos. Como os resistores aqui estão um pouquinho diferente de 12, ó, tá vendo? Essa aqui é 12,5, então ele subiu um pouquinho, ó, 6,5. Desculpa, 6,2, ó, 6,2 ohms é a resistência equivalente desses dois aqui, que estão em paralelo. E a resistência total do circuito, ó, eu venho aqui, até aqui, ó. Nós vamos medir, está dando 17,9. Quanto que nós calculamos? Aqui em cima, ó, calculamos 18 ohms. Então, bateu aqui a tensão próxima a 5 volts, os resistores próximos a 12 ohms, a resistência equivalente próxima a 6 ohms e a resistência total próximo a 18 ohms. Por que próximo e não exatamente? Porque os resistores, eles têm uma tolerância na hora da fabricação. Eles têm que ser
próximos a 12 ohms, mais ou menos 10% aqui que está falando. Então ele pode variar 10% para mais, 10% para menos. Não dá para fazer um resistor exatamente igual ao outro. Ó, vejam que eu mostrei numa outra aula. Esse daqui eu quebrei um resistor desse que eu estou usando para mostrar como é que ele é por dentro. Ó. Então imagine você conseguir fazer todos iguaizinhos. É muito difícil, né? Então há uma pequena flutuação aí nos valores. Vamos agora medir a tensão sobre os resistores, ó, que eu consigo sem precisar abrir o circuito. Vou colocar de novo em tensão aqui. Vou ligar o circuito. E agora vou medir o U2, que é o primeiro que nós calculamos lá. 3,379. Está dando negativo porque está invertido aqui as pontas de prova, mas vou colocar o valor certo. 3,380. 3,380. Quanto que nós tínhamos calculado? 3,336. Ó. Deu um pouquinho diferente. 3,380 para 3,336. Ó. Em décimos aqui deu a diferença. Tá bom? Também nós podemos desprezar esses valores. É também muito pouco em relação ao valor total. E nós calculamos que o 1 e o 3 deu 1,664. Quanto que dá aqui? 1,743. Ó. Deu também um pouquinho maior. 1,743. Esse 1,742 esse outro. Então esses dois deram muito próximos, né? 1,743 e 1,742. São muito próximos de 1,664. Tá bom? Como a tensão inicial da fonte deu um pouco maior, todas essas tensões aqui deram um pouco maior também. Beleza? Falta só medir essas correntes aqui. Ó. Vamos medir primeiro a corrente total, que é igual a corrente 2. Desliga o circuito. Muda aqui para a escala de corrente. Muda aqui também, ó, para ampere. E agora eu vou abrir aqui no circuito. Ó. Mais uma vez, circuito desligado, né? Vou colocar um multímetro aqui. Ele vai fazer o fechamento do circuito, porque eu abri o circuito, para medir corrente eu abro o circuito. E o fechamento do circuito é através do aparelho agora. Ao invés de passar por aqui, pelo fiozinho, a corrente vai passar pelo aparelho e vai ser medida. Vamos colocar 0,285. Quanto que era o valor que nós colocamos? 0,278. Está dando uma diferençazinha também de 0,278 para 0,285. Também é um pequeno aumento aqui na corrente. Por quê? Porque a tensão, como nós vimos, é um pouco maior. Beleza? Para finalizar, desliga o circuito. Nós vamos medir as correntes nos outros dois resistores. Portanto, vocês estão vendo aí, pessoal, que nós fizemos primeiro os cálculos teóricos e agora estamos comprovando na prática os valores que nós calculamos, tá bom? Para medir, eu vou medir primeiro essa corrente aqui, ó. Abrir o circuito aqui, vou fechá-lo através do aparelho. Ó. Então nós vamos medir a corrente 3. 0,140. Era o valor que nós havíamos calculado, 0,139. Está dando bastante próximo aí, 0,140. Vou desligar. Nós vimos que as correntes deveriam ser iguais, né? Segundo o cálculo que nós fizemos aí. Mas nós vimos que os resistores são um pouco diferentes, não vimos? Vejam aqui, ó, 12,5 e 12. Portanto, vai dar um pequeno valor, uma pequena diferença entre esses valores. Qual você acha que vai ser maior? Ó? A corrente aqui, nós vimos que vai ser um pouco diferente daqui, por quê? Porque esse resistor
é um pouco diferente desse. Aqui eu tenho uma resistência maior e aqui uma resistência menor. Aqui nós vimos 0,140. Aqui, quanto vocês acham que é? Quanto menor a resistência, maior a corrente. Lembra aquele conceito que nós vimos lá nas aulas anteriores? Então aqui é para ser um pouquinho maior que 0,140. Não sei se vai dar muita diferença, né? Mas vamos ver. Olha lá, 0,146. Aumentou um pouquinho a corrente em relação ao resistor, esse outro resistor aqui, porque a resistência é um pouquinho menor. Esses foram então os valores que nós medimos aqui nesse circuito simples. Lembrando que no exemplo que nós demos, os resistores são todos iguais. Se eu tivesse aqui resistores diferentes, eu teria colocado, mas eu só consegui esses resistores aqui, que eles são para potências maiores. Aqueles resistores bem pequenininhos, além de vocês não conseguirem enxergar direito, poderiam se queimar, tá? Na próxima aula nós vamos ver os conceitos de fontes de tensão. Então, se você quer assistir a próxima aula, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação assim que eu lançar a próxima aula. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí para que o YouTube possa estar indicando esse vídeo para mais pessoas. Isso ajuda bastante o canal a crescer. Compartilhem com as pessoas que vocês acham que podem aproveitar essa aula. E não se esqueça de deixar o seu comentário, se você está entendendo, se está sendo útil, se você tem alguma dúvida aí, beleza? Porque o feedback de vocês é muito importante para nós estarmos melhorando aí a cada dia as nossas aulas. Lembrando, pessoal, que o canal ele tem muitos outros vídeos de muitos outros assuntos. Dá uma olhadinha aí na descrição desse vídeo, tem bastante informação importante para vocês. Se você ficou até agora, eu agradeço a sua paciência e a sua participação e espero você no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.